Fala, minha chegada, fala, meu chegado, sejam muito bem-vindos ao quadro Vibre Alto, onde eu te ajudo a perceber o seu padrão vibratório e a fazer as mudanças necessárias para que você pare de repetir os mesmos ciclos e comece a criar a vida que você realmente deseja. Eu sou André Freitas, especialista em padrão vibratório, e hoje eu inicio um tema que talvez para muitos seja algo místico, sobrenatural, supersticioso, porém a cada dia que passa, a ciência vem mostrando para a gente o quão inerente ao ser humano é esse assunto. Hoje a gente vai conversar sobre o que de fato é padrão vibratório. Que de fato é essa história de vibração, de frequência vibracional e tudo mais. Mas vamos falar de uma forma bem simples, para que você comece a entender que isso não é nada místico e também que não é nenhum bicho de sete cabeças. Que você, assim como qualquer um, pode trabalhar o seu padrão vibratório e colocar ele de uma forma nivelada, para que você possa ter as transformações que você procura na sua vida. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de trazer esse assunto, essa base com você, mas de uma forma bem simples. A primeira pergunta é: o que é de fato padrão vibratório? Por que que se chama padrão vibratório? O que que significa isso? E como que isso martela, né? Qual que é a importância disso na nossa vida, nos nossos resultados? Entenda uma coisa, o nome já diz, padrão vibratório tem a ver com um padrão de vibração, ou seja, a frequência, no qual a sua energia vai vibrar. Quando a gente fala de energia, lembre-se, se a gente for voltar lá na história, né, nos estudos, quando fala de átomos e por aí vai, os cientistas, e eu digo assim, os mais antigos, né, e conhecidos, como por exemplo o Albert Einstein, ou até mesmo o Nikola Tesla, eles já diziam que tudo é energia. Logo, se eu estou falando de energia, automaticamente eu falo de vibração, ou seja, a frequência de movimento de uma carga elétrica. Nossa, mas o que que isso tem a ver com o ser humano? Por que que tudo tem a ver com pensamento, com emoção, com ação e tudo mais? O que que tem a ver com o ser humano? E na verdade essa é a grande questão. Com o passar do tempo, os estudos mostraram que o ser humano é feito de energia, uma forma de energia condensada. E essa energia condensada, né, respeitando um determinado padrão, ela vai atuando e nós vamos percebendo esse reflexo no nosso, o que a gente chamaria de campo vibracional. O que seria essa história de campo vibracional? Entenda uma coisa, se a gente for voltar na física, coisa rápida, a física básica, a gente está falando, por exemplo, de uma carga elétrica. Lembre-se, tudo é energia, o ser humano é uma composição de cargas elétricas. Imagina que a gente está olhando para uma carga elétrica. Por existir, essa carga elétrica, ela já tem campo elétrico. Começa por aí. Logo, por existir, o ser humano já tem campo elétrico. Agora, a partir do momento em que eu coloco movimento, ou seja, essa carga ela está em movimento, ela começa a formar um campo magnético. E aí eu começo a trazer você, né, para pensar nisso. Imagina, por exemplo, o coração. O coração, nosso coração, ele bombeia sangue a todo momento para o corpo. E dentro do sangue nós temos cargas elétricas de alguns nutrientes. São os íons, né, íons de ferro, de não lembro agora quais são os outros íons, mas são cargas elétricas de determinados nutrientes e elas estão em movimento.
Ou seja, naturalmente isso forma campo magnético. Então, essa junção do elétrico com o magnético é o que dá esse nome de campo eletromagnético. Ah, mas por que que isso é tão importante para nós? Porque naturalmente o corpo humano, ele tende a assimilar um automatismo natural para facilitar a nossa existência aqui nessa terra. O corpo humano tem um automatismo natural que facilita a nossa existência aqui nesse plano. Logo, quando pensamos em automatismo, vamos entendendo as coisas automáticas que nós vamos fazendo. Por exemplo, se você pega, eu vou aprender a mexer no celular. Aí eu aprendi a digitar no celular. No começo, eu estava tentando achar ali uma letra, outra letra e tudo mais. Chega uma hora que a gente começa a ficar mais ágil, a gente começa a ganhar velocidade. Mas por quê? Porque aquela informação ela foi armazenada, aquela prática, aquele hábito, e aquilo tornou-se automático. Mas por que que eu estou falando disso? Porque quando a gente olha para tudo que entrou nesse campo do automatismo, a gente começa a enxergar pensamentos, emoções e ações que estão, nos prendendo a um único padrão vibratório. Pensamento é impulso elétrico, ou seja, eu estou falando de carga elétrica em movimento. Isso gera vibração, isso forma um campo vibracional e um padrão vibratório. Então nós temos um automatismo do corpo humano. E esse automatismo, ele vai colocando no piloto automático, essa função natural vai colocando no piloto automático determinados pensamentos que vão gerando determinados padrões vibracionais e, consequentemente, isso vai sendo instalado no nosso campo. E a gente vai repetindo isso. Por exemplo, se nós temos pensamentos de escassez, nós vamos, nos acostumando com aquela frequência, aquela vibração daquele pensamento, e aquilo vai se enraizando. Logo, muitas vezes, muitas pessoas que possuem dificuldade de prosperar ou de alcançar mais, é porque estão, presas em padrões vibracionais de escassez. Quando a gente fala das emoções, muitas vezes nós pensamos em prosperidade, mas dentro de nós, nós estamos, travados em um instinto de sobrevivência, no receio de faltar. Pensamos em prosperidade, mas estamos vibrando medo da escassez, de faltar dinheiro em nossas vidas. Isso faz com que não haja coerência entre o pensamento da prosperidade, que eu estou falando que eu quero, e a emoção, que deveria ser de prosperidade, mas na verdade está sendo de escassez. Por isso que, por exemplo, se você for pensar naqueles livros que falam de prosperidade e tudo mais, Segredo da Mente Milionária, ou Quem Pensa Enriquece, por aí vai, Pai Rico, Pai Pobre, e O Homem Mais Rico da Babilônia e tudo mais. Por mais que fale de pensamentos, se esses pensamentos não forem coerentes com as emoções, esquece. Esse campo, ele não vai ter o sinal que ele precisaria. Ele não vai ter a informação e o automatismo que ele precisaria. E quando eu falo de ação, atitude, são comportamentos que reforçam as vibrações. Se eu estou falando, por exemplo, da escassez, toda vez que eu evito de investir em algo para mim, ou que eu penso em pagar contas e quero pagar contas, eu estou reforçando exatamente essa vibração que está no meu campo. Percebe que isso é muito importante para que a gente comece a entender o motivo
de estagnação, muitas vezes, o motivo de continuarmos no mesmo lugar. Quando a gente fala de padrão vibratório na nossa vida e os resultados que nós vamos tendo, a gente começa a perceber que, de fato, muitos resultados nossos são, na verdade, consequências de atitudes inconscientes. Por exemplo, às vezes a gente fala de relacionamento: "Ah, eu gostaria de ter o homem da minha vida", mas dentro de mim eu ainda estou triste com a dor que eu tive, talvez, numa desilusão amorosa do antigo relacionamento, e eu ainda vibro aquele receio, aquele medo. Então, o que que eu faço? Eu só vou colocar ele para o próximo. Eu não tenho a chance de atrair algo novo. Por quê? Porque estou vibrando no passado, no anterior. E muitos acham que isso pode ser balela, mas se você pesquisar, tem um cara que ganhou o prêmio Nobel, que ele se chama Heisenberg, e ele trabalhou, né, o que ele chamou de lei da ressonância. Ele, no experimento dele, afirmou que, ah, quando a gente fala de partículas no mundo quântico, né, quando a gente começa a falar de mundo quântico, muitos falam: "Ah, não, isso é balela e tudo mais", mas existem estudos que falam da física quântica. Muitas coisas falam de física quântica. E a teoria quântica sugere o quê? Que essas partículas, as partículas elas vibram em frequências específicas e elas vão influenciando umas às outras. Só que a gente não percebe isso acontecer. Se a gente for parar para pensar, quantas vezes somos influenciados por aqueles ao nosso redor? Não prestamos atenção, mas temos o nosso campo eletromagnético. Nós temos o nosso padrão vibratório. Nós temos exatamente a nossa assinatura energética. E é uma assinatura que tem capacidade de contagiar ou ser contagiada. Basta você perceber. Quantas vezes você está mal, você encontra alguém que está bem, e aos poucos, sem nem falar nada, você já começa a perceber uma melhora. Se você conversar, vixe, parece que faz isso aqui, ó. Ou seja, vocês começam a se equilibrar. Às vezes você está, com, sei lá, com ansiedade, com raiva, com agonia, com receio, encontra alguém que está calmo. Automaticamente essa pessoa ela começa ela passa aquela paz para nós, e a gente vai se sentindo cada vez melhor. Ou seja, somos influenciados. O campo vibracional daquela pessoa influencia o nosso. Tem um experimento de bioeletromagnetismo do doutor Robert Becker. Depois você pode pesquisar. Se não me engano se chama, o corpo elétrico, alguma coisa assim. Esse experimento ele fala que os nossos corpos, eles emitem frequências elétricas e magnéticas que vão impactar o nosso estado mental e o nosso estado emocional. Ou seja, sem percebermos, nosso corpo ele está emitindo uma série de informações, frequências elétricas e magnéticas que vão impactando exatamente aqui e exatamente aqui. Uma vez que a gente começa a ter a coerência da mente e do coração, a gente começa a modular exatamente isso que a gente precisa para ocasionar as transformações que a gente quer. Basta você pensar por que que as transformações não acontecem. Muitas vezes porque pensamento, emoção e atitude não estão coerentes. Às vezes eu volto no exemplo da escassez. Às vezes a gente fala de prosperidade, mas internamente eu estou com medo de não ter dinheiro e consequentemente eu tomo atitudes,
que reforçam esse medo. Comece a perceber quem é você no teu campo vibratório. Comece a prestar atenção em todos os pensamentos que aparecem na sua mente, nas emoções que você sente e nas atitudes que você vai tomando ao longo do dia. Basta você perceber. Eu eu posso apostar muita coisa com você, de que você é a mesma pessoa que você foi ontem. Por quê? Porque você está no piloto automático, você está repetindo, você não faz diferente. Você quer o diferente, mas não está disposto a fazer diferente. Entenda, quando a gente fala de padrão vibracional, padrão vibratório, não se trata de crença ou, pensamento positivo sem embasamento. Ninguém está falando para você acreditar em algo cegamente, aquilo vai dar certo. Não, não tem nada a ver. A gente está falando de ciência, ciência do corpo humano. Uma vez que a gente começa a entender como funciona, você vai ter a chance de começar a modular esse padrão vibratório para o que você quer. Se você não parar para prestar atenção no que você está vibrando agora, pode ser que você continue exatamente no mesmo lugar. E lembre-se, nós somos seres humanos. Não quer dizer que você vai vibrar alto toda vez. Não quer dizer que você vai estar sempre feliz, ou que, ah, nossa, a vida é linda e tal. Não, não tem esse negócio de, né, positividade tóxica. Estamos falando da realidade. Nós sabemos que estamos em um plano onde existem vibrações muito densas e é natural a gente oscilar. É natural a gente ficar feliz, daqui a pouco ficar triste, ficar feliz, ficar triste. A grande questão é, pode ser que você esteja triste a todo tempo e não está percebendo. E a modulação é uma forma de fazer você subir, você vibrar alto e assim dar continuidade nessas oportunidades. Se você é uma pessoa que está se sentindo, estagnada, por exemplo, está se sentindo muitas vezes travado em alguma questão, "Poxa, olha, eu não consigo fazer isso", ou "Eu tento, tento, tento e nada dá certo, não a minha vida não progride, eu não consigo, né, eu não consigo fazer mais, não consigo mudar, não consigo alcançar os resultados que eu quero". Às vezes eu até começo, às vezes até dá uma melhoradinha, daqui a pouco vai tchum, para ou então até volta, retrocede. Se você sente isso, pode ser que a sua vibração esteja te prendendo nesse ciclo de estagnação, de nessa sensação de estar travado. Sem você perceber, dentro do teu automatismo, você está, é como se você tivesse colocado uma ordem no seu campo magnético, no seu campo eletromagnético, para que você fique no mesmo lugar e seja a mesma pessoa. Porém, quando você começa a aprender sobre padrão vibratório, que é o intuito desse quadro Vibre Alto, o intuito é a gente começar a falar cada vez mais sobre padrão vibratório, você vai ganhar uma ferramenta poderosíssima para destravar qualquer área da sua vida, como carreira, relacionamento, bem-estar. A grande questão é que precisaremos fazer pequenos ajustes na frequência que você tá vibrando. E com esses pequenos ajustes, você vai ser capaz de gerar grandes mudanças, mudanças reais e, consequentemente, resultados. Eu não estou dizendo que você vai ficar rico da noite para o dia. Não, se você está procurando isso, acho que não é esse o canal. O canal é o das apostas.
Agora, eu estou te dizendo que existem alguns detalhes que você vai ter a chance de ajustar e você vai enxergar. Com o ajuste de alguns detalhes, você vai enxergar mudanças drásticas na sua vida. Mudanças concretas, mudanças reais, com apenas alguns detalhes. Muitos podem achar que isso é balela, essa história de vibração e tudo mais, e estado emocional e as frequências, tal, tal, tal. Depois, se você quiser, dá uma olhada, tem um doutor, né, enfim, um pesquisador chamado David Hawkins, e ele estudou experimentos, né, sobre, emoções e energia, e se eu não me engano tem uma escala que é como se fosse um cone, assim, né, tem um desenho. Eu vou ver até depois se eu coloco o link aqui embaixo. Eh, Tem uma escala que ele fez, que ele estudou, que ele desenvolveu, que se chama, se eu não me engano, é a escala das emoções de Hawkins, e ele classifica as emoções em estados emocionais diferentes, ele correlaciona as frequências de cada estado emocional. Ou seja, ele mede qual é a frequência vibracional que está relacionada a cada emoção. Sabe aquela história de: "Ah, a frequência do amor, solfégio, isso e aquilo, tal, 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 532 hertz, tal, tal, tal". Isso, né, essa história ela vem de estudos como o do Hawkins. E isso é muito interessante, porque a cada dia que passa a ciência mostra, né, que as frequências as frequências vibracionais, elas afetam diretamente a saúde e os resultados da vida. Existem muitas pessoas que agravam seus quadros, né, às vezes já tem alguma coisa, aí aquilo acaba, piorando, ou às vezes não tem nada e começa a desencadear alguma questão física, e cientificamente é comprovado que tem relação com o padrão vibracional daquela pessoa. E uma vez que a gente começa a entender como o padrão vibracional funciona, aí sim, a gente começa a fazer as alterações necessárias para trabalhar a vibração em cada área da vida. Cada obstáculo que você enxerga que tem, é possível transpor, é possível contornar, é possível vencer. Tudo depende de como você vai trabalhar o teu padrão vibracional. Porque uma vez que você trabalha o padrão vibracional, você consegue alinhar pensamento, emoção e atitude. Existem pessoas que já me relataram que quando perceberam, né, como o seu padrão vibracional estava influenciando no seu bem-estar, começaram a entender formas de sair de ciclos de ansiedade. "Ah, André, mas isso aí não tem como não. Ah, eu morro de ansiedade, não tem como sair". Tem. Vou falar uma coisa boba, que vai parecer besteira, mas você vai entender. Quando a gente fala de ciclo de ansiedade, a ansiedade, ela está relacionada, né, com a preocupação de algo que ainda não aconteceu, que vai acontecer. Porém, lembre-se, o futuro, ele está aqui dentro. Ele ainda não existiu, ele está aqui dentro. Quando nós temos o hábito de viver no futuro e começar a matutar em como será o futuro e o que eu preciso fazer para corrigir o futuro, porque está vindo, a conta vai pagar e não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, eu começo a entregar, né, alguns estímulos para o meu cérebro que vai buscar os caminhos neurais
que ele já desenvolveu para poder resolver esse tipo de coisa. Ou seja, eu estou apenas fazendo mais do mesmo. E a partir do momento que eu começo a enxergar esses caminhos neurais, ou seja, pensamento, emoção, atitude, e eu começo a modular, eu começo a reduzir o ciclo de ansiedade. Por quê? Porque eu começo a trabalhar a vibração dentro desse pensamento, dentro dessa emoção e dentro dessa atitude. Muitas vezes são detalhes em que eu vou mudar a forma de pensar, mudar a emoção ou mudar o comportamento. E isso já vai trabalhar o meu padrão emocional, o meu padrão vibratório e, consequentemente, a redução da ansiedade. Quando a gente começa a entender que os nossos pensamentos, eles possuem um impacto muito forte, real, na nossa vida, a gente começa a ter a chance de atrair, né, outras oportunidades. Porque aí, né, muitos vão falar assim: "Ah, o André agora vai falar de lei da atração". Não é bem algo místico, mas é algo que, querendo ou não, né, existe. Se eu for entrar numa dedução lógica física, se tudo tem um campo magnético, por que não o corpo humano? E aí é onde a gente começa, aí já é uma outra conversa que a gente não vai entrar agora, mas o que eu quero trazer para você é, quando você muda a tua energia pessoal, você começa a enxergar mudanças ao seu redor. A mudança nunca é de fora para dentro, sempre vai ser de dentro para fora. A grande questão é que muitas vezes nós esperamos mudanças ao nosso redor. Pode começar a prestar atenção quando você começa a colocar culpa em tudo ao seu redor, menos em você. Eu não estou falando que você tem culpa, mas nós, o ser humano, temos mania de colocar culpa no outro. E muitas vezes essa culpa é uma forma de não assumir a responsabilidade por mudanças que eu preciso tomar para que eu gere de fato transformações que sejam reais, relevantes para a minha vida. Muitas vezes eu acabo me escondendo atrás das culpas. Ah, culpada é o meu trabalho, que não me paga mais, meu chefe que não me dá promoção, ele que é o culpado. O culpado é a minha parceira, o meu parceiro que não me trata bem, ou meus pais que não me dão amor, ou sei lá o quê, todo mundo é culpado, menos eu. E a partir do momento que eu começo a entender que, na verdade, é tudo uma questão de padrão vibratório, e eu começo a ter a chance de alterar, aí sim, você vai enxergar as mudanças de verdade. E eu tenho certeza que vai ter muitos que vão falar: "Olha, mas isso não passa de uma teoria". "Ah, é teoria espiritual", isso é coisa de espiritismo, isso é coisa da igreja, isso é coisa de sei lá o quê. A ciência já provou que tudo é energia, incluindo pensamento e emoção. Isso já é comprovado cientificamente. A grande questão é você se abrir, se permitir, assimilar esse conteúdo. Porque muitos eu acho muito interessante, o nosso instinto de sobrevivência, ele disfarça, ele se mascara. Então, muitas vezes, o que que eu faço? "Ah, isso não passa de uma teoria espiritual", e me fecho. Eu me fecho em uma verdade absoluta, para não me abrir para uma possível mudança. Por quê? Porque eu tenho medo da mudança, eu tenho medo do próximo passo. Então eu não me abro para uma mudança. Ou seja, quando nós temos pessoas que refutam contra, comprovações científicas, são pessoas que estão com receio de 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 se abrir para o novo. E está tudo bem, mas tenha certeza, são essas que vão continuar nesse automatismo, nesse padrão vibratório e vão continuar tendo mais do mesmo, se alimentando daquilo que já possuem. Ou seja, se possuem um relacionamento com brigas, ele vai continuar com briga. Por quê? Porque o padrão vibratório não mudou.
Mas aí tem gente que vai falar assim: "Nossa, mas a minha vida é muito difícil e vibração não tem nada a ver com isso. A vida é que é difícil mesmo, né, minha vida é que é difícil, as coisas são difíceis e não tem nada a ver com vibração". Lembre-se, sua vibração influencia como você reage e como você se abre para soluções. Não adianta você achar que teu padrão vibracional não influencia em quem você é. O teu comportamento, a tua atitude, as tuas emoções, tudo isso é uma consequência dos seus pensamentos e do teu padrão vibracional. Uma vez que você começa a fazer determinados ajustes, você começa a modular não só o teu padrão vibracional, mas também pensamentos, emoções e atitudes. E muitas vezes as atitudes, os comportamentos são aqueles finais que estão travando tudo. Falo isso porque, pensa bem, se a gente fala, por exemplo, de uma proposta de emprego, você acha mesmo que, alguém que está procurando emprego vai fazer uma entrevista, né, chegam 2 candidatos para serem entrevistados. Um deles tá com a cara fechada, tá emburrado, cruzou os braços, bufou, foi rude, foi ignorante, quem sabe, enquanto o outro sorriu, foi alegre, foi gentil, foi cortês, polido. Qual desses 2 tem mais chances de ser contratado? Mas aí, às vezes o outro tem mais técnica e tal, pode ser, mas a cada dia que passa, nós estamos vendo as empresas optarem por soft skills. Existem, né, os hard skills e os soft skills. Hard skills são os conhecimentos técnicos. É porque eu sei mexer com a programação tal, eu sei fazer não sei o quê, eu sei isso, eu sei aquilo e tal. Questões de especialistas, né. Às vezes aquela pessoa que entende muito de um programa, uma programação ou sei lá o quê e tal, ele tem um hard skill. Agora, relacionamento interpessoal, relacionamento, muitas vezes intrapessoal, né, habilidades criativas e por aí vai. Todas essas questões mais subjetivas, elas são os soft skills. Gerenciamento de pessoas, como lidar com pessoas, né, vendas e por aí vai, tudo isso entra no mundo dos soft skills. E isso hoje está sendo muito mais requisitado do que os hard skills. E por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente ajusta padrão vibratório, a gente começa a ter facilidade de trabalhar estes soft skills. A gente vai ser talvez o candidato que vai estar sorrindo, e não o candidato que vai estar emburrado. E eu não estou falando que o candidato que está emburrado, ele não tem competência, não é isso. Estou falando de uma questão de padrão vibracional. Quando você vê alguém que está bem, você tende a se sentir bem perto daquela pessoa. Quando você vê alguém que se fecha, que não aparenta estar bem, você busca distância, isso é natural. Comece a perceber, se você acha que não, comece a perceber isso na sua vida. Mas a minha energia não vai mudar a minha realidade. Sim, pequenos ajustes na sua vibração são capazes, de alterar suas percepções e consequentemente os seus comportamentos, criando novos resultados. Ou seja, tudo depende do detalhe que você vai alterar e consequentemente gerar novos comportamentos. Tudo é comportamento. Quando a gente fala do mundo físico, tudo tem a ver com o seu comportamento. Às vezes, a habilidade de acordar às 6 horas da manhã está passando batido por você. Por quê?
porque você está indo dormir em um padrão vibracional baixo. Consequentemente, você está tendo dificuldade para recuperar a energia do seu corpo. Logo, quando dá 6 horas da manhã, que era para você acordar com todo o gás, você acorda o quê? Para baixo, mal-humorado, pé da vida, com porque isso e aquilo, aquilo outro. E isso acaba refletindo não só no seu trabalho, mas no seu dia inteiro. Comece a perceber quem você é. Mas lembre-se de uma coisa: tentar mudar um padrão vibracional, uma vibração só com afirmação positiva, não dá certo. Por quê? Porque a gente precisa mudar crença interna. A gente precisa trabalhar consciência. E existem exercícios que a gente trabalha essas consciências, trabalha esses valores, trabalha essas crenças. Tudo vai depender de como você vai, executar esses exercícios. Tudo vai depender das tuas atitudes de querer executar os exercícios. Não adianta ficar, esperando resultado imediato se você não tem consistência na prática. É a mesma coisa que eu falar para você, assim, é igual uma academia. O primeiro dia: "Ai, faz muito tempo que eu não vou na academia". O primeiro dia ele é horrível, é muito difícil, cansa, preguiça, tudo querendo me segurar. O segundo dia, mesma coisa. Às vezes passou uma semana e eu ainda não me acostumei. Existem estudos que pedem 21 dias para eu começar a me acostumar com um hábito novo. Já vi lugares dizendo que são mais de 30 dias para eu conseguir instalar um hábito novo. 30 dias. E você quer uma mudança assim? Do nada? Só porque você está, né, botando uma afirmação positiva. "Não, eu vou ficar rico agora porque eu li o livro Segredos da Mente Milionária e lá tem vários pensamentos de rico, então agora eu tenho pensamentos de rico, eu vou ficar rico". Não. Por quê? Porque requer essa modulação diária, esse detalhe. E não é algo grande, são detalhes. Detalhes que quando você vai entendendo, você vai tendo a chance de construir diariamente, pouco a pouco, a transformação que você está buscando. Não adianta você, eh ficar acreditando que mudar a vibração é a mesma coisa que evitar a emoção negativa. Nunca disse isso. Muito pelo contrário, precisamos trabalhar nossas emoções. Uma emoção negativa é uma consequência de alguma coisa que está aqui dentro enraizado. E, consequentemente, isso gera aquela emoção negativa. Às vezes, algo que eu vivi na minha vida, uma experiência triste, algo difícil, e aí qualquer coisa que se assemelhe àquilo acaba sendo um gatilho, acaba estimulando uma emoção negativa. Ou seja, é natural eu sentir isso. Qual é a grande questão? É eu começar a entender, né, trabalhar essas questões internas, essas consciências, nunca evitar uma emoção negativa, muito pelo contrário, acolher, porque o acolhimento ele é necessário. Só que mais ainda, melhor ainda, quando sentir a emoção negativa, modular e subir. Porque muitos ficam alimentando aquilo. E ao invés de viver por alguns instantes a emoção negativa e voltar, não, passa o resto da vida naquele padrão. E aí, meu amigo, pode esperar, porque olha, é o dinheiro que for, você pode ganhar o dinheiro que for, você sempre vai ficar com medo de não ter. Você nunca vai conseguir aproveitar sua vida. Comece
a se tornar consciente da sua frequência diária. Você sabe como é que a gente modula padrão vibratório? Primeiro de tudo, presta atenção no que você está sentindo. Presta atenção nos comportamentos, nos hábitos. Presta atenção nas coisas que você anda alimentando o teu cérebro, a tua mente. Você anda buscando, sei lá, noticiário de morte, girando, né, reels do Instagram, enfim, do YouTube, que seja. Você tá jogando videogame. O que que você está buscando? O que que você está alimentando? Ou você está lendo um livro, você está estudando, o que que você está fazendo? Começa a tomar consciência de quem você é. Primeira coisa para sair do piloto automático é enxergar o que é que está automático. Enxergar o que é de fato esse automatismo. Para isso você precisa entender quem é você. Para você começar a entender as possibilidades de mudança. E a partir disso, comece a observar os padrões emocionais e mentais que vão afetando sua vibração. Comece a perceber situações no seu dia onde você vai sentindo coisas, onde você vai pensando coisas, e comece a perceber a tua vibração. A hora que você está feliz, a hora que você está triste e tudo mais. Comece a mapear isso. Porque muitas vezes a gente não alcança uma mudança porque não mapeamos. E às vezes é uma questão só de evitar, contornar. Às vezes estou me colocando em situações extremamente delicadas para mim, sem perceber. E o fato de eu conseguir apenas evitar já é o suficiente para eu gerar uma transformação tremenda, tremenda. Comece a se observar. Se você quiser, eu vou te dar um primeiro passo para você começar a trabalhar, né, esse conteúdo na sua mente, para você começar a identificar isso imediatamente. Você vai começar a viver um pouco mais do mundo do padrão vibratório, porque a hora que eu te entregar de fato as verdadeiras chaves de mudança, a hora que eu entregar para você de fato o que muda realmente, você vai ter um aproveitamento muito melhor do que alguém que nunca ouviu falar desse tema. Então, um desafio que eu tenho para você é o seguinte: comece a se observar. Você vai pegar sei lá, um papel, bloco de nota do celular, qualquer coisa onde você conseguir anotar isso. Tire um dia para se observar. E, de preferência, eh eh, um dia comum. Não um final de semana. Pega um dia de semana, que é um dia que você está sendo você, que você vai buscar, né, vai trabalhar, vai fazer suas coisas e tal. Um dia de semana. Pegue um papel ou um bloco de nota do celular ou qualquer coisa do tipo e comece desde manhã, desde quando você acordar até de noite, comece a se observar. Nem que seja, se você pegar uma agenda e dividir o dia nas horas. Pega essa agenda e divide ele nas horas, e começa a enxergar quais são os momentos em que você sente, diferenças ao longo do dia. Comece a notar como você se sente ao longo do dia. Identifique quais são as situações que estão te fazendo vibrar lá em cima. "Nossa, eu estou feliz. Nossa, isso é muito bom", e tal. E quais são as situações que te deixam para baixo, que te deixam mais cabisbaixo, que te drenam. Comece a perceber, né, procure quais são os gatilhos. O que que é o gatilho? O gatilho muitas vezes é aquele estímulo que vai desencadear, né, uma reação química dentro de nós, que vai desencadear uma reação comportamental. Então, às vezes, a gente começa, né, a gente passa o dia lindo, maravilhoso, daqui a pouco, do nada, começa a roer unha, começa a ficar ansioso e tal.
por que isso? O que foi que desencadeou isso? Que horas aconteceu isso? Comece a perceber onde você estava quando aconteceu isso. Era no trabalho? Era em casa? Era no banheiro? Era na casa da namorada? Era, sei lá, no supermercado? Era dentro do carro ou do ônibus ou sei lá. Comece a mapear, se mapeie, para que você possa ter o quê? Consciência sobre o seu padrão vibratório. Eu acho muito interessante, ter uma analogia, uma analogia que, né, a galera da psicologia faz, eu achei muito legal, e é muito bom porque dá para trazer aqui. Pontos a serem trabalhados podem ser comparados a ao momento em que entra uma barata dentro do quarto, ou dentro da casa, enfim, dentro da sala. Eu não sei se você já passou por isso, mas sabe aquele momento em que você tá na sala e daqui a pouco passa uma barata, vum, e essa barata ela entra debaixo de algum lugar e quando vê ela some, você não sabe onde ela tá. Comece a perceber, né, que o fato da gente não saber onde ela tá, deixa a gente agoniado. Por quê? Porque a gente pode ser pego de surpresa. Às vezes a gente acha que ela tá embaixo ali do sofá e do nada ela aparece lá na estante, ou sei lá, atrás da porta, enfim. E automaticamente a gente começa a fazer o quê? Dependendo da situação, a gente começa a procurar. Mas por quê? Para que a gente consiga se proteger e depois entender, refletir no que pode fazer. Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes, né, por que que acontece a historinha? Porque muitas vezes a gente fala sobre mudanças, sobre padrão vibratório e tudo mais, tal, 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 mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar a barata. A gente só vai ter a chance, né, de fazer algo com a barata, de conseguir resolver a situação da barata no momento que a gente encontra ela. Ou seja, a gente só vai ter a chance de trabalhar o padrão vibratório quando a gente começar a encontrar o que está, tá influenciando, está afetando esse padrão vibratório. Por que esse padrão vibratório está baixo? Porque eu estou vibrando num instinto, né, numa vibração de sobrevivência. Por que medo? Por que, insegurança e por aí vai? Mas tudo isso requer o quê? Mapeamento. É aquela hora que você fala assim: "Poxa, agora eu percebi que me gerou uma ansiedade. Que engraçado, uma ansiedade, mas por quê? Porque eu vi tal coisa, sei lá". Você quer uma coisa, vou contar uma coisa minha, só para você entender, eu acho muito curioso. Eu sou uma pessoa que eu faço crossfit, adoro fazer crossfit, eu acho que é dinâmico, né, eu acho que, enfim, gosto muito, eu me identifico mais por ter toda aquela, todo aquele trâmite, aquela dinâmica e tal. Só que eu acho curioso porque existe uma parte dentro de mim que é um pouco competitiva em determinadas áreas da vida. E quando eu olho o treino do dia seguinte, eu sinto o meu coração acelerar e eu começo a ficar ansioso. Ou seja, e aí depois de muito tempo, não foi de uma hora para outra não, demorou para eu prestar atenção nisso, eu não tinha enxergado isso ainda. Depois de um tempo que eu comecei a prestar atenção, eu falei: "Cara, olha que interessante, quando eu olho, né, o treino de amanhã, eu começo a ficar ansioso. O que que significa isso? Que talvez dentro de mim, né, esse lado mais competitivo, ele começa a se antecipar, ele se antecipa para poder se preparar, enfim, não sei, para poder, ter uma performance no treino". Eu acho muito curioso isso, porque, né, se eu for olhar mais para trás ainda, em terapia e tudo mais, eu já fui enxergando que em alguns momentos eu fui condicionado a competir. Então tem isso, né.
Isso acaba me influenciando. Só que qual que é o grande ponto? Eu comecei a não, não olhar o treino. Falei: "Olha, eu vou treinar mesmo, por que que eu preciso olhar o treino?". E eu parei de olhar o treino. E parece que não, mas isso fez total diferença na minha vida. Porque muitas vezes esse detalhe é o que estava desencadeando uma série, né, de comportamentos, reativos dentro de uma reação de estresse, que hoje eu vivo em paz. Você sabe que horas eu vou me preocupar, sei lá, com o treino do crossfit? É a hora que eu chego lá para treinar. Eu não vou ficar um dia antes me antecipando. Às vezes, para gravar uma aula dessa, eu fico ansiosíssimo. Nossa, porque como é que eu vou fazer e tudo mais, porque na verdade existe uma cautela da minha parte de querer passar um conteúdo, eh eh, que tenha valor. E às vezes eu me preparo, me preparo, me preparo, me preparo, e o perfeccionismo, isso e aquilo, e tudo isso gera o quê? Ansiedade. Até o momento em que eu comecei a fazer o quê? Comecei a fazer. Eu fui aos poucos desassociando essa necessidade do perfeccionismo. É fácil? Não é. Por quê? Porque nós temos já uma assinatura energética, nós temos já um padrão, um automatismo, né, uma versão natural nossa. A gente vai inserir novos detalhes, a gente vai inserir coisas novas, ou tirar detalhes velhos, né, mas isso requer esse mapeamento. Então faça esse exercício. Se observe, anote com você, né, ao longo do seu dia, todos os momentos de pensamentos diferentes ou emoções e tudo mais, vibração, comportamento, vá mapeando para você começar a se enxergar. Você vai ver que esse simples exercício já começa a te trazer uma consciência muito grande em cima do seu padrão vibratório. E se você gostou desse conteúdo, na semana que vem a gente vai entrar, né, nesse quadro, falando sobre padrão vibratório e começando a entender, de fato, né, o que que a gente precisa trabalhar para poder conectar as coisas, né. A gente vai começar a entender o que que energia e vibração tem a ver com tudo isso, para que a gente possa, de fato, começar a trabalhar esses pequenos detalhes para gerar essa mudança que você quer, tá bom? Eu espero que você tenha muito sucesso na sua vida e espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Até a próxima. Um beijo no seu coração e até mais. Tchau, tchau.